Deus revelou o Apocalipse de Jesus Cristo a João, para que ele anunciasse aos servos do Senhor os acontecimentos que estavam por vir. João foi o destinatário dessa revelação divina, e o livro do Apocalipse está repleto de mistérios sobre o futuro. Seu propósito é servir como um aviso final. O mundo, inevitavelmente, chegará ao fim, e o julgamento será uma certeza. Ao longo das visões que recebeu, João teve um vislumbre do paraíso e das maravilhas que aguardam os fiéis. No capítulo 12, versículo 1, ele descreve uma cena impressionante. E um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida com sol, tendo a lua sob seus pés e sobre sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Esse é o primeiro de 7 sinais revelados a João e serve como um prenúncio de eventos grandiosos e temíveis. Nos capítulos 12, 13 e 14 do Apocalipse, as figuras centrais da grande tribulação são apresentadas, e essa mulher misteriosa é a primeira delas. João não diz que essa mulher aparecerá literalmente na terra, pois deixa claro que se trata de um grande sinal, ou seja, algo simbólico. Deus utiliza essa imagem para transmitir uma mensagem profunda tanto para João quanto para todos nós. A identidade dessa mulher tem sido interpretada de diversas formas ao longo da história. Entretanto, com base nas Escrituras, a explicação mais coerente é que ela representa Israel. Se olharmos para o sonho de José, registrado em Gênesis, capítulo 37, versículo 9, encontraremos um paralelo interessante. Então José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive um novo sonho, e vi o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de mim. Nesse sonho, o sol representava Jacó, a lua simbolizava Raquel, mãe de José, e as 11 estrelas eram seus irmãos, que juntos formavam as 12 tribos de Israel. Assim, a mulher descrita em Apocalipse 12, adornada com os mesmos elementos, aponta para Israel como a nação escolhida por Deus. Diversos trechos do Antigo Testamento retratam Israel, Sião ou Jerusalém sob a figura de uma mulher. O profeta Oséias, no capítulo 2, versículos 19 e 20, registra as palavras do Senhor. E eu me casarei contigo para sempre, eu te desposarei em retidão, em justiça, em amor e em misericórdia. Eu te desposarei em fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Essa aliança nupcial simboliza a relação especial entre Deus e Israel, reforçando a ideia de que a mulher vestida com o sol representa o povo da aliança. Agora, surge um novo elemento na visão. A mulher está grávida e prestes a dar à luz. No próximo trecho, descobriremos quem é essa criança e qual o seu papel dentro dessa poderosa revelação. A mulher descrita na visão de João não apenas brilha como o sol e se adorna com as 12 estrelas, mas também está prestes a dar à luz. No capítulo 12, versículo 2, lemos: Ela estava grávida e gritava de dor, pois sofria as angústias do parto. Essa imagem nos leva a uma importante questão: quem é essa criança? Antes de revelar sua identidade, a visão de João nos apresenta outra figura impressionante e aterrorizante: um dragão colossal. No versículo 3, João descreve: Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. Este é um dos símbolos mais poderosos de Apocalipse. O dragão escarlate representa ninguém menos que Satanás. O número de cabeças e chifres sugere seu imenso poder e domínio, enquanto as coroas indicam a autoridade que ele exerce sobre o mundo. Sua aparência transmite a ideia de força destrutiva e uma natureza cruel e implacável. João reitera que essa criatura não deve ser entendida de forma literal. O dragão não é um ser físico, mas sim uma representação da essência maligna de Satanás, que age contra Deus e contra seu povo. Ele encarna o mal em sua forma mais aterradora. A descrição desse dragão nos lembra outros momentos das Escrituras em que Satanás é mencionado como um ser ardiloso e destrutivo. Ele é chamado de a antiga serpente em referência à sua primeira aparição no Éden, quando enganou Eva e levou a humanidade à queda. No versículo 4, João continua a descrever a influência destrutiva desse dragão. Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Essa cena pode ser interpretada como a rebelião de Satanás, quando ele convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo em sua revolta contra Deus. Esses anjos caídos se tornaram os demônios,
que servem ao maligno em sua tentativa de corromper e destruir tudo o que Deus criou. Mas o dragão não se contenta apenas em derrubar estrelas do céu. Ele se posiciona diante da mulher que está prestes a dar à luz, pronto para devorar seu filho assim que ele nascer. Esse é um dos momentos mais dramáticos da visão de João. O dragão está determinado a impedir que essa criança cumpra seu propósito, pois sabe que ela representa uma ameaça ao seu domínio sobre o mundo. Mas quem é essa criança que desperta tanto ódio e temor? A resposta está prestes a ser revelada. A identidade da criança se torna clara quando João descreve seu destino e propósito. No versículo 5, ele escreve: "E ela deu à luz um filho, um menino que governará todas as nações com um cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono." Esse menino é Jesus Cristo, o Messias prometido. Ele veio ao mundo para estabelecer o reino de Deus e reinar com autoridade inabalável. A expressão governará com cetro de ferro remete a Salmos, capítulo 2, versículo 9, onde Deus declara ao seu filho: "Tu os quebrarás com cetro de ferro e os despedaçarás como um vaso de barro." Essa profecia anuncia o reinado absoluto de Cristo sobre todas as nações, uma autoridade que nenhum poder maligno pode contestar. Mas Satanás, o dragão vermelho, tenta frustrar esse plano desde o início. Seu desejo de devorar o filho recém-nascido simboliza todas as tentativas ao longo da história de impedir a missão de Cristo. Isso se cumpriu, por exemplo, quando o rei Herodes, temendo a chegada do Messias, ordenou o massacre de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, conforme Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18. No entanto, Deus protegeu o menino Jesus, permitindo que ele escapasse para o Egito junto com Maria e José. As investidas de Satanás continuaram ao longo da vida de Cristo. Ele tentou seduzi-lo no deserto, usou líderes religiosos para persegui-lo e, por fim, orquestrou sua crucificação. Mas a grande vitória de Satanás na cruz tornou-se sua maior derrota, pois Jesus ressuscitou e foi exaltado à direita de Deus, exatamente como João descreve quando diz que a criança foi arrebatada para Deus e para o seu trono. Com isso, a missão redentora de Cristo foi cumprida, mas a história ainda não acabou. A mulher, que representa Israel, continua sendo alvo da ira do dragão. No versículo 6, lemos: "A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que Deus lhe havia preparado, onde seria sustentada por 1260 dias. Esse período de 1260 dias equivale a 3 anos e meio, um tempo frequentemente mencionado nas profecias como um período de grande tribulação. Durante esse tempo, Deus protegerá o seu povo da fúria de Satanás. O deserto, aqui, simboliza um lugar de refúgio, assim como foi para o povo de Israel após o êxodo do Egito. Deus sempre providencia proteção para os seus escolhidos, mesmo nos momentos de maior adversidade. Mas a luta entre o bem e o mal está longe de terminar. O próximo evento descrito por João nos leva a uma guerra nos céus, um confronto que definirá o destino do inimigo de Deus. A visão de João agora nos leva a um cenário de batalha. No capítulo 12, versículos 7 e 8, ele descreve um confronto cósmico entre as forças celestiais. "E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não conseguiram vencer, e não havia mais lugar para eles no céu." Miguel, o arcanjo, aparece aqui como o grande guerreiro de Deus, liderando as hostes celestiais contra Satanás e seus demônios. Essa não é a primeira vez que Miguel é retratado como defensor do povo de Deus. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele é descrito como o príncipe que protege os filhos de Israel. A batalha é intensa, mas o resultado já está determinado. Satanás e seus anjos caídos são derrotados e expulsos do céu. João continua no versículo 9. "O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram atirados à terra." Esse momento representa um marco na guerra espiritual. Satanás, que outrora tinha acesso à presença de Deus para acusar os fiéis, agora é definitivamente expulso. Ele perde sua posição nos céus e passa a agir de forma ainda mais intensa na terra, pois sabe que seu tempo está se esgotando. No versículo 10,
João ouve uma grande voz no céu proclamando a vitória de Deus. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante de Deus dia e noite. A expressão acusador dos nossos irmãos revela uma das principais estratégias de Satanás. Ele tenta oprimir os fiéis com culpa e condenação. Mas com a vitória de Cristo, essa acusação perdeu sua força, pois todo aquele que está em Jesus já foi justificado diante de Deus. Os seguidores de Cristo vencem o inimigo por meio de 3 elementos fundamentais, mencionados no versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque não amaram suas vidas, mesmo diante da morte. O sangue do Cordeiro simboliza o sacrifício de Jesus, que desarmou Satanás e apagou os pecados dos que creem. A palavra do testemunho representa a firmeza na fé, proclamando a verdade de Deus sem medo. E a disposição de não amar a própria vida, mesmo diante da morte, mostra que os verdadeiros fiéis não se deixam intimidar pelas ameaças do inimigo. Mas apesar dessa grande vitória espiritual, a presença de Satanás na terra traz um alerta sombrio. No versículo 12, lemos: Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo, enfurecido com sua derrota nos céus, agora concentra sua fúria na humanidade, especialmente naqueles que pertencem a Deus. Sua guerra está longe de terminar, e ele usará todas as suas artimanhas para causar destruição antes que seu tempo acabe. A partir daqui, João nos mostra como Satanás direciona sua ira contra a mulher e sua descendência, tentando destruir aqueles que seguem a Deus. Agora que foi derrotado e expulso dos céus, Satanás volta toda sua fúria contra a mulher, tentando destruir aquilo que ela representa. No capítulo 12, versículo 13, João escreve: Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Isso significa que, frustrado por não conseguir impedir a missão de Cristo, Satanás volta sua atenção contra Israel e contra todos aqueles que pertencem a Deus. Essa perseguição não é algo novo, mas faz parte de um conflito que se desenrola ao longo de toda a história da humanidade. Mas Deus, fiel às suas promessas, protege a mulher. No versículo 14, lemos: Mas à mulher foram dadas as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde seria sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. As asas da águia simbolizam o cuidado e a proteção divinos. Essa imagem é semelhante à que Deus usou para descrever como resgatou Israel do Egito, conforme Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os carreguei sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Isso nos mostra que, mesmo em meio às tribulações mais severas, Deus nunca abandona os seus. Ele prepara um refúgio seguro para aqueles que confiam nele. Mas Satanás não desiste facilmente. No versículo 15, João descreve sua nova tentativa de destruição. A serpente lançou da sua boca um rio, como um dilúvio, para arrastar a mulher com a correnteza. Esse rio pode simbolizar uma grande perseguição ou um ataque espiritual intenso contra o povo de Deus. Satanás busca destruir não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, tentando levar as pessoas ao engano e ao afastamento de Deus. No entanto, no versículo 16, vemos que Deus intervém mais uma vez. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo sua boca e engolindo o rio que o dragão havia lançado da sua boca. Isso mostra que, por mais que Satanás tente armar ciladas, Deus sempre encontra uma maneira de proteger o seu povo e frustrar os planos do inimigo. Diante de mais essa falha, o dragão se enfurece ainda mais. No versículo 17, João escreve: Então o dragão ficou irado com a mulher e foi guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aqui, vemos que Satanás não apenas persegue Israel, mas também todos aqueles que seguem a Cristo. A igreja se torna o próximo alvo do inimigo, e no próximo capítulo do Apocalipse veremos como ele planeja agir contra os fiéis. Mas, independentemente dos planos de Satanás, a mensagem do Apocalipse é clara: Deus continua no controle,
e a vitória já foi assegurada por meio de Jesus Cristo. O capítulo 12 do Apocalipse nos revela que, mesmo com toda a sua fúria, Satanás não pode frustrar os planos de Deus. Ele já foi derrotado no céu e agora busca vingança contra os que pertencem ao Senhor. A perseguição do dragão à mulher e à sua descendência representa as investidas do inimigo contra Israel e contra a igreja. No entanto, a visão de João nos mostra repetidamente que Deus preserva o seu povo e frustra os ataques do maligno. Essa batalha espiritual que ocorre nos céus reflete os eventos na terra. A guerra que começou com a rebelião de Satanás continua até hoje, e a cada tentativa de destruição, Deus levanta um meio de proteção para os seus. Ao longo da Bíblia, encontramos diversas passagens que mostram como o Senhor protege e livra os seus fiéis. Em Salmos, capítulo 91, versículos 11 e 12, lemos: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Essa promessa não significa que os servos de Deus estarão isentos de dificuldades, mas sim que, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento, o Senhor proverá refúgio e sustento. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos outra poderosa declaração: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. A mesma imagem da águia que aparece no Apocalipse como um símbolo de proteção e renovação da força é usada aqui para mostrar que Deus fortalece aqueles que confiam nele. Satanás pode continuar tentando destruir o povo de Deus, mas seu tempo está contado. Ele foi lançado do céu e, em breve, será lançado no lago de fogo, onde seu destino final será selado. A mensagem do Apocalipse não é apenas um relato dos eventos futuros, mas também um chamado para que os fiéis permaneçam firmes em sua fé, pois a vitória já foi garantida por Cristo. A igreja, representada aqui como a descendência da mulher, enfrentará perseguições, mas Deus a sustentará. E, no momento certo, Ele trará o juízo final sobre Satanás e sobre todos aqueles que se levantaram contra ele. Enquanto isso, os seguidores de Cristo devem se preparar, manter suas lâmpadas acesas e viver conforme os mandamentos de Deus, pois o tempo está se cumprindo e a redenção está próxima. O capítulo 12 do Apocalipse nos lembra que, por mais que o mal pareça triunfar temporariamente, a palavra final sempre pertence a Deus. Diante das revelações contidas em Apocalipse, capítulo 12, torna-se evidente que estamos em meio a uma batalha espiritual que se desenrola desde o princípio da humanidade. O conflito entre o bem e o mal não é apenas um tema profético, mas uma realidade que influencia o mundo e a vida de cada pessoa. Satanás, o dragão vermelho, sempre buscou frustrar os planos de Deus. Tentou destruir Jesus desde o seu nascimento, perseguiu o povo de Deus e, mesmo sabendo que sua derrota já foi decretada, continua sua investida contra a igreja. Porém, a mensagem do Apocalipse é de esperança. A mulher, que simboliza Israel, é protegida pelo Senhor. A descendência dessa mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, também não serão abandonados. A vitória de Cristo já foi garantida. O sangue do Cordeiro derrotou Satanás, e o reino de Deus será estabelecido de forma plena e definitiva. João nos lembra que aqueles que permanecem firmes, que não amam suas próprias vidas mais do que a verdade do Evangelho, vencerão. Diante disso, cada um de nós precisa refletir: estamos preparados para essa batalha? Estamos nos firmando na fé e no testemunho de Cristo? O tempo está se esgotando, e as Escrituras nos chamam a um compromisso verdadeiro com Deus. Em breve, toda lágrima será enxugada, toda dor será removida, e a justiça do Senhor triunfará sobre o mal de forma completa e irreversível. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, esta é a oportunidade. Não espere mais. Comente aqui: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador, e inicie uma nova jornada com Deus. Permaneça firme, porque a nossa redenção está próxima. Até o próximo vídeo. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal Segredos da Bíblia, para não perder nenhum conteúdo que aprofunda nossa jornada espiritual. Ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado.
Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Lembre-se, com fé e perseverança, tudo é possível. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.